gostaria de falar nessa noite sobre a cruz é o meio pelo qual se fez reconciliação entre Deus e o homem. Fala para você, irmão, se meu irmão, a cruz foi uma bênção na sua vida. Fala assim, meu irmão, através da cruz, do sacrifício de Jesus, você tem uma nova vida. Olha aqui que a Bíblia fala sobre a cruz. Aqui em Deuteronômio capítulo 21, no versículo 22, quem achou fala aleluia. Diz assim, se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Senhor, fale conosco, Senhor. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe as nossas necessidades. E nesta noite, Senhor, que a compreensão da sua palavra seja poderosa em nossas vidas. Não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas ela seja rica e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio fala que se o homem pecar, e o pecado dele for tão agressivo diante das leis dos homens, ele seria levado à cruz, iria morrer crucificado. E a situação desse homem seria tão complexa, que a Bíblia diz que ele é maldito de Deus. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, quando nós pensamos no que a palavra do Senhor estabelece, e nós olhamos para o sacrifício do Senhor Jesus, nós conseguimos entender a grandeza do sacrifício de Jesus na cruz. Todo aquele que for pendurado no madeiro, como diz a palavra do Senhor aqui, por ter cometido pecado passível da pena de morte, esse será maldito de Deus. E ele não vai passar uma noite pendurado no madeiro, senão vai contaminar o povo. Ele vai ser enterrado imediatamente, no mesmo dia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e como ela nos revela a respeito do sacrifício de Jesus, eu entendo que Jesus passou naquela cruz. O Cordeiro de Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, o Cordeiro Santo de Deus, Jesus de Nazaré, que nos amou e nos amou até a morte, o Cordeiro Santo de Deus, que só fez o bem na face da terra. A Bíblia fala que ele foi ungido pelo Espírito Santo, e onde que ele foi, ele fez o bem, ele expulsou o demônio dos opressos, ele curou os enfermos, ele multiplicou os pães, ele fez milagres, mas mesmo assim os homens o crucificou como passível de morte pelos pecados. Mas o que aconteceu ali foi uma substituição. Eu pelos meus pecados, eu pela vida que eu levava, eu por tudo aquilo como homem falho, homem cheio de erros, cheio de pecados, eu que era condenado à morte, Jesus diz assim, eu assumo o seu lugar, eu assumo os seus pecados, eu assumo suas mazelas, eu assumo o seu ódio, e eu trago sobre mim, eu subo a cruz, para que você possa ter vida, e vida em abundância, para que você não seja passível de morte de cruz, mas que você tenha uma vida transformada, dia após dia. A cruz de Cristo foi para trazer paz entre eu e o meu Deus. Eu estava abandonado porque eu tinha abandonado a Deus. Eu era escravo porque eu preferia os pecados. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz para fazer uma
troca naquela cruz. Eu morro no seu lugar. Isso é amor ou não é, meu irmão? Isso é amor ou não é? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus lida com todos os nossos pecados através da cruz. Porque Deus não está preso no tempo e no nosso espaço. O tempo de Deus, o kairós de Deus é diferente do nosso. Deus me conheceu muito além do casamento da minha mãe. Antes da minha mãe ter casado, Deus já tinha me idealizado. A Bíblia fala que antes que eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, lá no Salmo 139, o Senhor já tinha me conhecido. Então o Senhor sabe desde quando o meu pai fecundou o óvulo na barriga da minha mãe. E eu fui gerado no ventre da minha mãe. E o Senhor sabe até o último suspiro da minha vida na face da terra. Só que aqui está o milagre. Quando o Senhor olha para mim, primeiramente Ele olha para a cruz de Cristo. Por isso que eu sou perdoado, querido. Por isso que eu posso caminhar de cabeça erguida, porque todos nós somos cheios de falhas e erros. Somos ou não somos? Mas por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, por causa da substituição, por causa do sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, quando Deus olha para mim, primeiro está a cruz de Cristo na frente dos olhos de Deus, se assim eu posso dizer. Por isso que a ira do Senhor não se assente contra mim, porque eu sou lavado e remido e escondido pelo sangue do Cordeiro, e hoje eu tenho uma nova vida, e em Cristo Jesus eu posso viver essa realidade. Deus trata o pecado através da cruz. Se não houvesse a cruz, estávamos perdidos. Por isso que os homens lá fora, que não reconhecem o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, não o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas, estão escravos do pecado, estão escravizados, estão presos naqueles seus desejos carnais. Mas nós que conhecemos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, reconhecemos o sacrifício dele na cruz. Nele nós somos lavados, nele nós somos redimidos para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Então, queridos, através da cruz de Cristo, Deus revela o seu poder. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, através da cruz de Cristo, Deus revela o seu poder. Se você abrir sua Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para aqueles que se perdem, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não se renderam aos pés do Senhor Jesus, a cruz é loucura. Como que uma pessoa que não cometeu pecado, como um inocente, como uma pessoa pura, pode entregar a sua vida para os impuros, para os homens contaminados pelos pecados? Como? Isso é loucura. Mas aqueles que conhecem ao Senhor Jesus dizem: isso é poder de Deus. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ver o poder de Deus? Olha para a sua vida, querido. Olha para a sua vida, você vai ver o poder de Deus através da cruz. Como que você era alguns anos atrás? Como que você agia com seus familiares? Como você agia para com o seu próximo? Como que você agia a respeito da fé? Olhe para trás e você vai ver o poder de Deus na cruz do Calvário. O poder de Deus através dessa cruz, do sacrifício de Jesus. Como que Deus entrou na sua vida? Como que Ele transformou o seu coração? Um coração talvez muitos aqui estavam magoados, ressentidos, odiosos.
mas Jesus entrou na sua vida e agora você ama, você libera perdão, você é graciado, você é manso, você é humilde, você tem experiências com o Espírito Santo como nunca antes na sua história. Isso é poder de Deus. Só Deus pode mudar o interior de uma pessoa. A pessoa pode ir para os psicólogos, não tem nada contra o psicólogo, pelo contrário. As pessoas podem tomar os remédios, medicamentos. As pessoas podem ir nos melhores médicos, psiquiatras. Mas o nosso interior, quem tem poder para mudar, só o Senhor nosso Deus. Só o Senhor que vai lá no mais íntimo. Só o Senhor que revela aquilo que está no nosso inconsciente. Só o Senhor que revela e traz à tona toda a podridão de um sentimento, de um coração contaminado pelo pecado. Só o Senhor pode transformar. Por isso que a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só Deus pode fazer isso. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Fala para o seu irmão, a cruz de Cristo é uma bênção na sua vida. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário não é simplesmente para me levar para o céu. Sim, é a ponte para o céu, mas também é para transformar o meu caráter, é para transformar o meu interior, é para transformar o meu linguajar, é para transformar os meus pensamentos, é para transformar o meu trato com aquelas pessoas que convivem comigo, ou com aquelas que não convivem comigo, é para trazer mansidão, é para trazer amor, é para trazer compreensão. Só o poder de Deus pode fazer isto na história de um homem e de uma mulher. Então a cruz é o poder de Deus. A Bíblia fala, é o poder de Deus para nós que somos salvos. É o poder de Deus. Fala para o seu irmão, meu irmão, se não fosse a cruz de Cristo, eu estava perdido. Segunda coisa, Deus através da cruz de Cristo prova o seu amor para conosco. Fala para o seu irmão assim, a cruz de Cristo é a exatidão do amor de Deus para com você e para comigo. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, volta um pouquinho em Romanos 5, 8. Romanos 5, 8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Não são palavras simplesmente, são ações concretas. Deus amou você de tal maneira que Ele se deu, Ele se entregou, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele foi àquela cruz, Ele foi rechaçado, rejeitado, criticado pelos homens, por amor a você e a mim. Queridos, eu fico constrangido por esse amor. A cruz, que era um símbolo de maldição, o Senhor Jesus falou assim, eu levo sobre mim as suas maldições, eu levo sobre mim as suas enfermidades, eu levo sobre mim os seus problemas, eu levo sobre mim para que você possa ter uma vida livre. Fala para o seu irmão assim, meu irmão, o Senhor prova o seu amor para conosco, em ter Cristo morrido naquela cruz, sendo nós pecadores. Talvez uma pessoa assim muito certinha, está correndo o risco de morte, alguém corra o risco em defendê-la. Não é verdade? Uma pessoa assim honesta, exemplar, pessoa assim de um caráter exemplar, está correndo o risco de morte. A gente pode até correr o risco, entre aspas, né? De lá tentar defender a pessoa. Mas imagina uma pessoa com o coração endurecido, embebecido pelo ódio, um homicida, um ladrão, uma pessoa que abusa, que critica outras pessoas. Você iria correr o risco para defender ela?
Sim ou não, pessoal? Lógico que não. Eu conheço, eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. É quando acontece um homicídio, né, ou um troca de tiro entre a polícia e um bandido. Aí muitos falam assim, também era bandido, merecia morrer. Assim somos nós. Mas Deus não. Mesmo sendo da pior espécie, o Deus Santo, Deus único, foi à cruz para resgatar o coração endurecido, embebecido pelo ódio, pela amargura, pela indiferença. Mesmo sabendo que esse homem, mesmo que ele morreu na cruz, muitas vezes volta as costas para ele, mas mesmo assim ele continua nos amando. A cruz de Cristo é o símbolo do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. É o símbolo do amor de Deus para aquele que está agora lá na boca de fumo, se drogando, se arrebentando. É o símbolo do amor de Deus aquele que está com a arma em punho agora, assaltando alguém ou tirando a vida de alguém. É o símbolo do amor de Deus que clama, acorda, veja o que eu fiz por você na cruz do Calvário, para que você possa ter vida e vida em abundância. A cruz do Senhor Jesus é um símbolo de Deus removendo todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tão interessante que a nossa mente tão limitada nesse tempo presente, sempre nós vamos imaginar na totalidade que as enfermidades que a Bíblia está dizendo aqui são simplesmente as físicas. A enfermidade física, nós temos os médicos para tratar. Temos ou não temos? A enfermidade física, quando a minha cabeça dói, eu tomo Neosaldina, se resolve. Mas eu oro para Deus curar, para nunca mais ter dor de cabeça. E Deus faz isso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas as enfermidades da alma, as chagas da alma, as feridas que ninguém sabe o que tem nos corações de muitas pessoas, as pessoas que foram abusadas quando crianças e crescem com aquelas feridas, a Bíblia diz que a cruz de Cristo sara, cura todas as enfermidades, inclusive aquela que os olhos não veem, inclusive aquelas que os remédios não curam, inclusive aquelas que os médicos não sabem, inclusive aquela que os pais não sabem, só Deus sabe. E essa enfermidade, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Jesus foi à cruz do Calvário para curar essas enfermidades também. Quantas pessoas estão morrendo por dentro, fisicamente, na parte exterior, está bem, o coração está bem, está bombeando, a pressão está regular, tudo está ótimo, mas a alma está abatida, a alma está ferida, não há esperança, não há gozo, não há alegria, mas o sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus naquela cruz, cura essas feridas também. É assim que Deus lida com os nossos pecados. Alguém pecou contra você, te feriu, te magoou, mas eu te perdoo, eu te curo, eu te restauro, eu te coloco de pé. Olha para a sua vida, querido. Olha para a sua vida e você vai ver como que Deus está lidando com você através do sangue do Cordeiro, da cruz do Senhor Jesus. Olha para você o quanto Jesus curou as suas feridas. Curou ou não curou? Como Jesus restaurou a sua vida, restabeleceu a sua saúde emocional e a sua saúde física, porque a Bíblia fala, se tem alguém enfermo, chamem lá os presbíteros e a oração da fé curará o enfermo, e se houver pecado serão perdoados. O sangue do Senhor Jesus nos garante essa vitória. Mas muito mais do que a cura física, é a cura da alma, que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. A cruz de Cristo é o símbolo da minha vitória.
Fala para o seu irmão assim: meu irmão, a cruz de Cristo é o símbolo da nossa vitória. Deus lida com o pecado através da cruz, por isso que Jesus sofreu castigo pelos nossos pecados. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 21. 1 Pedro 2, 21, diz assim o texto: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eu estava morto no meu delito e nos meus pecados, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje eu tenho vida, hoje eu vivo para Deus. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Aquele homem que era prostituto, pornográfico, aquele homem que traía a esposa, que traía os seus pais, que traíam todos, enganavam todos, homens endurecidos pelos pecados, homens e mulheres, egoístas, orgulhosos, avarentos, esses homens que estavam embebecidos do ódio, da amargura, do pecado, quando Jesus entrou na vida deles, por causa da cruz de Cristo, eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Queridos, é isso que Jesus faz. Ele arranca de nós o domínio das trevas. É isso que Jesus fez. Talvez nós não temos essa compreensão. O que é uma compreensão de ser livres da escravidão do pecado? É uma pessoa que sai de casa, pega lá, dá um beijo na sua família, nos seus filhos e fala assim: agora eu vou para o meu trabalho. E agora, nessa segunda-feira, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu não vou mais trair a minha esposa, trair a confiança dos meus filhos. Eu não vou enganar meu patrão. Eu não vou fazer aquilo mais. E a pessoa vai tranquila na sua mentalidade: não vou fazer isso mais. Mas porque ele está dominado pelo desejo da carne, do pecado, ele chega lá, ele começa a se envolver com pessoas erradas, ele começa a ouvir vozes, pessoas dizendo coisas equivocadas, e de repente ele se dá, quando ele acorda, ele está praticando as mesmas coisas de outrora. Mas aqueles que são livres, libertos pelo sangue do Cordeiro, ele pode ter vivido uma vida assim, totalmente pecaminosa, mas Jesus entrou na sua história. Ele pode passar lá nos antigos colegas, eles conversando, fumando, bebendo, usando drogas, aquilo não domina ele, pelo contrário, ele tem uma palavra de esperança, ele tem uma palavra poderosa de Deus, ele tem uma palavra que transforma vidas, porque Deus transformou a sua vida, quebrou a escravidão das trevas na sua vida, e hoje ele é livre para adorar a Deus, livre para beijar os seus filhos, a sua esposa, e dizer: eu vou para o trabalho, mas eu volto da mesma forma que eu fui, honesto, fiel à minha família. É isso que é ser livre. E assim que Deus lida com o pecado, ele olha para a cruz, e quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Senhor olha para a cruz. E aqueles que não confessaram a Jesus, a ira de Deus está acesa sobre a vida dele. Sobre a minha vida está a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, o amor do Pai. Sobre a minha vida está a bênção da prosperidade. Sobre a minha vida está o cuidado de Deus, porque eu fui limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, é isso que a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz faz por você.
Segundo, através da cruz temos um novo relacionamento com Deus. Através da cruz nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, os homens talvez te rejeitam. Meu irmão, talvez a família te rejeita, mas através da cruz de Cristo, você é aceito por Deus. Fala, e Ele é dono do universo. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala para o seu irmão assim: Deus está resolvido com você. A justiça já foi feita. Você não é devedor mais. O que você deve é só o amor. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por mim para que eu pudesse ter encontrado a justiça, feito justiça de Deus. Deus vingou o meu pecado em Jesus. Eu que era merecedor da morte, a morte foi para Jesus. Eu que era merecedor da maldição, a maldição foi para Jesus. Eu que era merecedor de toda a ruína, de toda a desgraça que um homem pode encontrar na vida por causa dos meus pecados, todas elas foram para Jesus. Então Deus se resolveu através da cruz, e eu sou livre hoje para celebrar a Deus. Eu, através da vida de Jesus, sou justificado dia após dia. Fala para o seu irmão, sim, meu irmão, você não precisa temer. Hoje você é livre em Deus. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim o texto. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. A pessoa pode ter cometido o pior dos pecados, e assim podemos falar. A pessoa pode ter sido assim, um homem terrível, uma mulher terrível, mas quando ele chega diante da cruz do Calvário, do sangue do Senhor Jesus, diante de Jesus, e diz assim: Jesus, eu fiz isto, Jesus, eu cometi isto, Senhor, eu estou arrependido, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que aquele momento em diante, Deus não leva mais em consideração os pecados de outrora. Ele nos justifica, não porque somos merecedores, não porque somos alguma coisa, mas Ele nos justifica por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele fala assim: olha, meu filho pagou o preço por você, você fez isso, você fez aquilo outro, está perdoado. Você agora é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo na sua vida. Aleluia! Esse é o Deus justificador, esse é o Deus justo e que nos justifica pela fé em Cristo Jesus. Coisa gostosa é viver sem peso algum, querido. Sem peso algum. Quando eu olho para trás, e tantos anos atrás eu entreguei minha vida para Jesus, e aquilo que eu fiz outrora não tem mais poder sobre a minha vida. Não tem mais.
não tem mais poder sobre a minha vida. Pode levantar quem quiser para falar da minha vida de outrora, não importa mais. O que importa é que Jesus me justificou e hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e quero viver uma vida dia por dia santa na presença dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Estavam sem a glória de Deus, mas através da cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, somos justificados. O que é ser justificado, pastor? É Deus tornando você justo, dizendo assim: não há nenhuma condenação sobre a sua vida, não tem mais nenhuma marca do pecado, você não é mais devedor, o seu escrito de dívida, agora eu encravo na cruz do Calvário, você é livre, caminho de cabeça erguida, e não olhe mais para trás, e avança na vida em Deus. Para você, irmão, sim, meu irmão, em Cristo Jesus, você é livre. Segunda coisa que eu vejo do segundo ponto: primeiro, nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, aleluia. Segundo, nós recebemos perdão. Fala para você, irmão, meu irmão, Deus te perdoa, meu irmão. Mesmo que você fez um punhado de besteira, Deus te perdoa. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, Paulo dizendo: e ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Somos perdoados, somos libertos, e agora o Senhor nos tira lá do império das trevas, daquelas obras más, daquela consciência cheia, pecaminosa, consciência carregada dos nossos pecados, nossos erros. O Senhor nos tira lá daquela situação, nos passa pelo sangue do Cordeiro e nos leva para o lugar de vitória. E ele diz assim: ora, por causa do sangue, você agora é limpo, você é perdoado, não há mais pecado sobre a sua vida. Eu pensei que eu ia ouvir um amém, aleluia. Fala assim: meu irmão, através do sangue do Cordeiro, nós somos livres. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Terceira coisa do ponto 2: nós nos tornamos membros da família de Deus. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Hebreus 2:11. Hebreus 2:11 diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aquele que nos santifica e nos santificou nos chama de irmãos. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, Jesus é o nosso irmão. Fala assim: eu tenho um irmão poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, manda em tudo. E ele me santificou, ele me curou, e ele me diz: você é meu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ontem eu pregando para os jovens, eu preguei esse texto aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, versículo 2. Vai
encaixar bem naquilo que o Senhor nos fala. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Betim, aqui em Corinto, né? Mas nós estamos em Betim, vamos para aqui, para Betim. A igreja de Deus que está em Betim. Eu vou falar, se você é da igreja de Deus, você vai falar aleluia. A igreja de Deus que está em Betim. Aleluia. Você já imaginou o que é ser igreja de Deus? Se eu sou igreja de Deus, Deus cuida de mim. Se eu sou igreja de Deus, eu sou do Deus invisível, Deus poderoso, Deus único, Criador dos céus e da terra. Então esse Deus é poderoso e eu sou dele. A Bíblia diz assim: a igreja de Deus que está em Betim, aos santificados em Cristo Jesus. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Imagina agora, santificado é sim, mas ao mesmo tempo agora não. O Senhor nos santificou, como nos justificou. No mundo espiritual, querido, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando as trevas olham para você, vê as suas roupas mais alvas do que a neve, que estremece diante de você. Não consegue olhar para você porque as suas roupas são limpas, as vestiduras de Cristo Jesus. Mas sou declarado santo, mas sou chamado para viver uma vida em santidade. Olha aqui que a Bíblia diz: a igreja do Senhor Jesus, de Deus que está em Betim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu sou santificado, o Senhor declarou que eu sou justo e santo. Mas eu preciso viver essa vida em santidade. Dia após dia eu tenho que negar a mim mesmo. Dia após dia eu tenho que limpar aquilo que tenta me contaminar. Todos os dias na palavra, no Senhor Jesus. O Senhor me chama para viver uma vida santa, com todos aqueles que estão em todo lugar, tanto que passaram, foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, como aqueles que virão render aos pés do Senhor Jesus. Todos nós somos chamados para viver uma vida santa, porque o Senhor Jesus é o Senhor deles e nosso. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, não há distinção de cultura, de raça, de riqueza, de pobreza, de área intelectual, conhecedor ou não, o Senhor é o mesmo. Ele opera em mim e em você. Ele é o mesmo, Ele é o nosso Senhor. E a única coisa que Ele nos pede: viver uma vida santa. Viver uma vida santa. O Senhor é Senhor lá dos japoneses. Uma hora dessa, bom dia meus irmãos lá no Japão. Estão levantando e muitos dedos estão dizendo: Senhor, eu amo o Senhor, louvado seja o teu nome. Nós somos irmãos dos povos que estão espalhados em todos os cantos desse planeta, na terra, é claro, né? O Senhor é o Senhor nosso e deles. E a única coisa que o Senhor nos pede, de todos os povos, todas as raças, todas as línguas: sejam santos, porque vocês fazem parte da mesma família, da mesma igreja do Deus invisível, Deus único. Nós somos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, somos irmãos da Presbiteriana, da Quadrangular, e todos que você pensou agora, somos o mesmo povo, para a glória e honra do nome de Jesus. E o que esse povo precisa? Viver uma vida santa, compromissada com o Senhor nosso Deus. Posso ouvir um amém? Quem me dá mais 10 minutos aqui, levante a mão. 10, 20, 30, 40, 50, até meia-noite dá. Aleluia! Terceiro e último ponto: através da cruz de Cristo
temos liberdade. Fala para o seu irmão, meu irmão, pode me chamar para ir na sua casa. Você já viu que o povo mais feliz sobre a face da terra é o povo de Deus? Qualquer momento que nós nos reunimos em liberdade e não libertinagem, para dar glória a Deus. Você é convidado para ir na casa de uma pessoa que não faz parte da sua família, e aquela pessoa faz um jantar, faz um almoço tão delicioso como eu almocei hoje. Bacalhau, maravilhoso. Porque nós somos da mesma família, a liberdade, nós caminhamos no mesmo alvo, o mesmo propósito, a alegria do nosso coração, estarmos reunidos. Muitas vezes nós passamos mais juntos com os nossos amados irmãos do que os nossos familiares. Não é verdade? Eu vou muito pouco por falta de tempo, mas eu falo com minha mãe quase todos os dias. Mas eu passo mais tempo aqui na igreja, com os irmãos aqui da igreja, aconselhando, visitando, do que com os meus familiares. Tem primos que há tempos que eu não vejo, mas você eu vejo toda semana. Mesmo que seja assim, talvez tão de relance, não é verdade? E é isso que nós entendemos, é essa liberdade que através da cruz nós temos. Há irmãos preciosos, que a Bíblia fala que é mais chegado que irmão. Há irmãos em Cristo que nós nos relacionamos muito mais do que os familiares. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Por isso que a Bíblia fala que no reino do Senhor nós teremos 100 vezes mais pais, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais, porque na família de Deus há uma alegria incontida. Muitas vezes nós vamos para casa dos nossos familiares e ficam olhando o carro que você tem. Acontece com você? Mas você vem na casa do Senhor, o irmão, aleluia, glória a Deus, o Senhor te abençoou, prosperou, está cuidando de você. Tem uns invejosos, está amarrado no nome de Jesus, mas a grande maioria é de Deus, prospera mesmo, eu vou orar por você. Não é verdade? É essa liberdade que Cristo nos deu. Então, através da cruz do Senhor, Ele nos libertou de Satanás. O Satanás não pode tocar em você, querido. A Bíblia fala que o diabo não me toca. Não me toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. E o diabo não te toca. Quem é de Deus, o diabo não pode. A Bíblia fala que eu estou escondido no esconderijo secreto do Altíssimo, e a sombra do Todo-Poderoso eu descanso. O Senhor me guarda e me sustenta. O Senhor me livrou de todo mal através da cruz do Calvário. E aqui, no livro de Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, no versículo 13, diz assim: e a vós outros, Colossenses 2,13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Aleluia! O Senhor Jesus pega o meu escrito de dívida, os meus pecados, encrava na cruz. E Satanás, que era o acusador, que ficava me apontando o dedo, que chegava diante do Senhor e falava: está vendo ele ali, viu o que ele fez, olha o que ele falou, olha as suas práticas. Jesus fala assim: diabo, agora eu exponho você ao desprezo, eu não tenho nada com você como nunca teve, e agora eu piso sobre a sua cabeça e declaro: sobre os meus filhos, sobre os meus, você não tem mais autoridade. Jesus triunfou na cruz e desprezou, expôs Satanás, e ele está debaixo dos nossos pés. Fala para o seu irmão, meu irmão, não tenha medo,
O diabo não pode contra você. Fala, não pode contra você. Não tem autoridade sobre você. Fala, você vence ele através do sangue do Cordeiro, através do nome de Jesus e através da sua santidade. Aleluia! Aleluia! Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu era escravo, não sou mais escravo. Eu tinha medo, agora eu não tenho medo. Pelo contrário, a Bíblia fala que eu preciso ter espírito de ousadia, de coragem, porque aquele que me chamou é todo poderoso. Aquele que me chamou me capacita. Aquele que me chamou me adestra. Aquele que me chamou está sobre mim. E ao nome dele, só invocar o nome dele, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa que ele é o Senhor. E a Bíblia fala que através do nome de Jesus, as trevas têm que sair. Fala para o seu irmão, meu irmão, você é a luz, meu irmão. Deixa a luz de Deus brilhar em você. Você, quando chega no quarto escuro e acende a sua lâmpada do seu quarto, a luz brilha e as trevas dissipam. Aonde você for, a luz de Deus está com você. O brilho de Deus vai clarear, e onde as trevas estiverem, tem que sair no nome de Jesus. Posso ouvir o amém? Fala para o seu irmão, meu irmão, não temas, o Senhor é contigo, por onde quer que você andar. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Se você passar pelas chamas, ela não arderá em ti, porque o seu Redentor vive. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.